Então, mais um elemento do crime, aí o nosso terceiro elemento e já o nosso último elemento, né? Falamos da conduta, falamos do nexo causal ou nexo de causalidade, né? Também conhecido. E agora falaremos sobre o resultado. Professor, o que é resultado? Falamos muito de resultado, responde pelo resultado, responde pela consumação. Resultado é a consequência final, né, da nossa conduta. O que a nossa conduta vai gerar. Aí eu sempre pergunto aos meus alunos aqui na aula do presencial o seguinte, se cai uma questão na sua prova dizendo o seguinte, aluno, todo crime ele possui resultado. Geralmente os alunos dizem, não professor, errado, porque nem todo crime tem resultado tal, e eu digo, errado está você. Porque todo crime deixa resultado, tá? Por isso que a gente vê aqui, temos dois tipos de resultado, tá? O resultado jurídico, ficou apagadinho aqui, né? Resultado jurídico, que sempre acontece resultado jurídico. Sempre tem. Vou botar aqui, sempre tem, bem grande, tá? Sempre tem. Lembra lá do sujeito passivo constante, que é o Estado. Sempre que comete um crime, o Estado é lesado. Então, sempre que você comete um crime, uma norma jurídica é violada. Se uma norma jurídica é violada, então existe resultado jurídico. Sempre há resultado jurídico, tá? O que é resultado naturalístico? Aí eu vou botar aqui, nem sempre, tá? Vou botar aqui, nem sempre. Nem sempre. E você memoriza isso. O que é resultado naturalístico? É aquele resultado que deixa a matéria. Você vê a matéria. No crime de homicídio, você vê o corpo, tá ali. O resultado está na sua cara, o corpo. Num crime de arrombamento, de furto, com rompimento de obstáculo, você vê lá o vidro do carro quebrado. Deixou um resultado. Você vê lá o seu aparelho de som retirado do carro, a fiação de fora. Aquilo é o resultado naturalístico. Tá? Deixou o resultado aparente, você está vendo. Tá? Isso é o resultado naturalístico. De acordo com o nosso resultado, o nosso crime pode ser classificado em 3 espécies. Tá? Crime material, crime formal e crime de mera conduta. Professor, crime material, já está dizendo, matéria, deixa a matéria, tá? Ele deixa resultado, deixa resultado. E nos livros ele fala assim, que modifica o mundo exterior, vê? Que viaja o mundo exterior. Modifica o mundo. Deixa alguma coisa mudada no mundo. Um corpo no chão, uma porta arrombada, um vidro quebrado. Sempre deixa. Certo? O crime também pode ser formal. O crime será formal quando ele não exigir resultado para que haja sua consumação. Pode haver resultado? Tranquilamente, pode haver resultado. Vou dar um exemplo aqui de material, né, que eu já falei. Vou botar aqui o homicídio, né? O homicídio. Tá lá, homicídio material. Deixou a matéria no chão, o corpo. Crime formal não exige. Vou botar aqui, Não. Ele não exige resultado. Cuidado para não confundir com mera conduta. Porque aquele não exige, mas pode ter resultado. Tá? Exemplo clássico de formal, crime formal. Corrupção, que a gente nunca vê aqui no Brasil, só lá na Europa, esses países desenvolvidos, né? Corrupção aqui não tem. Quem quiser aprender, né, venha para cá que a gente sai PhD. Corrupção. Corrupção é um crime que, de acordo com o resultado, ele é formal. Professor, e é? Se você vai passando na rua, você é guarda de trânsito ou você é um condutor qualquer, você vai passando na rua e tem uma blitz no seu bairro. Se você é mandado pelo guarda parar na blitz, beleza, você vai parar. E você está irregular com o documento do seu carro, com sua CNH, está todo irregular, todo errado. Você, não, peraí, eu tenho dinheiro aqui, eu vou oferecer dinheiro ao guarda e é mais vantagem ele me livrar. Quando você oferece o dinheiro, seu guarda, eu tenho 50 reais para te dar. Quando você oferece o dinheiro, você já está
consumando o crime de corrupção. Professor, e se o guarda não aceitar? Não importa. Não importa, já é corrupção. Da mesma forma. Do mesmo jeito ocorre do lado oposto. Se o guarda solicita, olha, me ajeite, né? Vamos conversar, me dê tanto, vamos na sua casa pegar isso. Se ele já solicitou, já consumou o crime. Se você vai lá e dá a vantagem ilícita a ele, indevida para ele, isso aí vai ser só apenas uma causa de aumento de pena. Né? Vai agravar mais a pena dele. Tá? Agora, é um mero, como fala lá no livro, exaurimento do crime. Né? É um mero exaurimento do crime. E aqui a gente tem o crime de mera conduta. Conduta. Né? Como o próprio nome diz, mera conduta. Só tem conduta. Não tem resultado. Diferente do formal, que pode ter resultado, mas não é exigido, no de mera conduta é proibido ter resultado. Não há resultado de forma alguma. Tá? E o crime já se consuma. Professor, não estou conseguindo visualizar um crime de mera conduta. Como pode? Eu boto aqui, ó. Invasão de domicílio. De domicílio. Quer ver outro? Bem fácil. Porte ilegal. Ilegal. De arma. Né? De fogo, não precisa completar, mas de arma. É um crime de mera conduta. Se você não tem autorização para portar uma arma de fogo, coloca uma arma de fogo na sua cintura e sai pela rua, eu não preciso exigir de você que você mate alguém, que você assalte alguém, que você dê um tiro para o alto para lhe punir, não. É errado. Nada a ver. Só o fato de você estar com a arma ilegalmente na rua, na cintura, portando ela, já é um crime de mera conduta. Já se consumou o crime. Não exige resultado. Beleza? Então, resultado, basicamente, é isso aqui, tá? As formas de resultado. Lembrar sempre que todo crime, ele deixa resultado. Mas é o resultado jurídico. Né? Eu já vi questões perguntando o seguinte, todo crime modifica o mundo exterior? Não, porque aí é só o crime naturalístico, material, né? Que deixa resultado naturalista, tá? Crime material. Nem todo crime modifica o mundo exterior, só o crime material. Beleza? E aí a gente vai para o último elemento, que é a tipicidade. Tipicidade nada mais é que o perfeito encaixe entre a sua conduta e o que está descrito na norma. Tá? Matar alguém, você foi lá e matou alguém, tem lá, artigo 121 do Código Penal, processo penal não, Código Penal. Matar alguém, você matou alguém, encaixou certinho com a norma, você vai ser punido. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá lá, artigo 155, né? O furto. Se você comete essa subtração para si ou para outra e você encaixou perfeitamente a sua conduta na norma. Tá? Aí ele divide aqui em tipicidade formal, material, conglobante e tal, que ele diz o quê? Tipicidade formal é o que está na lei. Tá? Cometeu aquela conduta que está na lei, a tipicidade formal está de acordo com a lei. Tá? Material é quando lesa algum bem jurídico, lesa bem jurídico. Beleza? E a conglobante, ela envolve tudo, né? Tá na norma. Ela causa uma efetiva lesão a um bem jurídico e, além de tudo, ela é conglobante porque os outros ramos do direito, os outros ramos do direito, olha lá, do direito, os outros ramos do direito também consideram aquela conduta como uma conduta grave, que tem que ser punida, tá? Todos os ramos do direito consideram aquela conduta punível. Então, é a tipicidade conglobante. Tem que estar na lei, tem que lesar um bem jurídico e tem que ser considerada punível, crime. Uma atitude tem que ser repugnante, né? Tem que ser combatida por todos os ramos do direito. Tá? Então, com a tipicidade, a gente fecha, né, os 4 elementos do nosso crime, né, que compõem nosso crime, nosso fato típico, que é o primeiro elemento do crime, e a gente passa a estudar, a partir de agora, a ilicitude. Beleza? Mais um elemento do crime aí para a gente trabalhar, não é? Estudamos o fato típico, vimos os seus 4 elementos, né? Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. E agora entramos no segundo elemento do crime, né? Ilicitude, ou também conhecida como antijuridicidade. Juridicidade.
que acontece segundo elemento do crime. O Código Penal ele não trabalha muito o que é ilicitude, o que é antijuridicidade. Ele foca em quê? Nas suas excludentes. Porque não tem o que trabalhar ilicitude. O que é algo ilícito? É aquilo que vai de encontro a uma norma, né, proibitiva. A norma proíbe você de matar, você vai lá e mata. É ilícito o seu comportamento. A norma proíbe você de furtar, de roubar, sei lá o que for. E você vai lá e comete uma conduta contrária ao ordenamento jurídico. Então, com isso, você vai ser punido porque é ilícito, tá? Mas aí existe causas que são excludentes da ilicitude, que elas permitem que você tome aquela conduta, mesmo sendo contrária ao direito, tá? São as permissivas, são as discriminantes, né? Eu posso colocar até aqui do lado, tá? Excludentes de ilicitude ou discriminantes. O nome já diz tudo, não precisa de tradução nenhuma. Discriminante, tira o crime, né? A atitude passa de ilegal para legal. Quais são as excludentes de ilicitude? São 4, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. A mais relevante de todas, estado de necessidade e legítima defesa, que é o que cobra mais o concurso público, mas veremos todas elas. Estado de necessidade, já está dizendo, estado de necessidade, você está passando por um momento de necessidade, onde você precisa sacrificar alguma coisa, um bem jurídico, uma vida, alguma coisa, para você salvar a si mesmo, ou salvar um bem seu. E para isso você tem que sacrificar um bem de outra pessoa. E quais são os critérios, requisitos, elementos do estado de necessidade? Os elementos são esses aqui, que a gente está vendo aqui no quadro. Perigo atual. Só pode alegar estado de necessidade aquela pessoa que já está passando pelo perigo. Você está em alto mar, o seu barco já está afundando. O casco já furou, né? O exemplo clássico do Titanic, né? Do Jack e da Rose lá, que o casco do navio fura, os botes salva-vidas são escassos, são poucos, e não tem outro modo de você salvar a sua vida a não ser sacrificando a vida de outra pessoa para você se valer daquele barco e se salvar, tá? Mas o perigo já tem que estar ocorrendo. Não pode dizer assim, eu acho que o barco vai afundar daqui a 1 hora, já vou matar uma pessoa, já vou ficar com meu colete salva-vidas. Não, não pode, você vai responder pelo homicídio. Tem que esperar acontecer o momento de perigo, porque o perigo aqui é atual, tá? Outro elemento do estado de necessidade, você não provocou por vontade própria. Não foi você que deu um tiro no casco do barco, não foi você que cerrou a corda na hora de fazer alpinismo lá, cerrou por querer na pedra e a corda está ameaçando se romper. E você vai matar uma pessoa para diminuir a sobrecarga na corda e se salvar. Você provocou o perigo. Você não pode alegar esta necessidade se você provocou. Aqui, não podia evitar de outra forma. Ou seja, a única forma de você se salvar era sacrificar um bem de outra pessoa. Não existia forma alguma. Se existir outra forma de você evitar o perigo, você pode ter até a sua pena diminuída. Mas isento de pena de crime você não vai ficar. Tá certo? Então, não pode ter provocado. Não pode ter, de outra forma, ter evitado aquela lesão. E você pode agir em estado de necessidade para proteger um bem seu ou um bem de outra pessoa. Tá? Ou um bem seu ou um bem de outra pessoa. É o estado de necessidade próprio ou alheio. Tanto faz. Pode alegar o estado de necessidade. Só que eu puxei uma setinha daqui, tá vendo? Estado de necessidade e puxei uma setinha para aqui para ficar mais visível, tá? O bem salvo, o bem que eu vou salvar, esse símbolozinho aqui na matemática, né? É o maior ou igual, né? O bem que eu vou salvar, ele tem que ser de maior valor ou de igual valor ao bem que eu vou sacrificar. Eu não posso matar uma pessoa para salvar um carro, salvar um animal, salvar um objeto. Não posso nunca alegar esta necessidade nesse caso aqui. Ou você mata uma pessoa para salvar a sua própria vida, ou então você vai ter que perder o seu objeto, o seu patrimônio. Tá? A vida está acima de qualquer coisa. O segundo elemento da ilicitude ou antijuridicidade é a famosa
legítima defesa. Legítima defesa é quando você vai repelir uma agressão injusta, tá? Qualquer tipo de agressão. Uma pessoa vem te agredir, uma pessoa incita um animal para te agredir, tá? E aqui estão os elementos da legítima defesa. Vê lá, a agressão tem que ser injusta. Se um policial vai prender um bandido que está em flagrante delito, e ele, para isso, usa da força necessária para prender o bandido não pode nunca revidar, agredir o policial, alegando legítima defesa. Não pode nunca. Por quê, professor? Porque a agressão do policial não é injusta. É justa. Por mais que o policial use da força necessária para algemar, para conter o cara lá, ele está agindo legalmente. A agressão dele é justa e o bandido não pode alegar legítima defesa. Certo? O perigo, diferente do estado de necessidade, que é só perigo atual, tá? Só perigo atual. O perigo na legítima defesa, ele pode ser tanto atual como iminente. Tá? Se um cara está te ameaçando de morte, se um cara te jurou de morte, disse que ia em casa ou ia no carro, pegar um revólver e ia voltar para tirar a sua vida. Você não vai esperar o cara chegar até você, sacar a arma e atirar. Se ele vai lá no carro, pegou a arma, você viu que a arma dele já está na mão, já é um perigo iminente. Tá? Iminente dele atirar em você. Tá? Então você já pode ir lá reagir contra ele, repelir a injusta agressão. Tá certo? O próximo elemento pode ser direito próprio ou alheio, como no estado de necessidade, você pode se defender ou pode defender a terceiros. Você vai passando na rua, você é um policial, você é um popular, o que for, uma pessoa está sendo assaltada. Você vai lá e dá uma paulada no cara, você assusta o cara, dá um tiro no cara, está agindo em legítima defesa de terceiros, tá? Você tem que usar e deve usar os meios necessários e suficientes. Vou botar até aqui, para ressaltar. Meios necessários e suficientes. Suficientes. Que sejam capazes de cessar aquela injusta agressão. Tá certo? Então, assim, professor, o cara veio me estuprar, uma menina, né? Me perguntou uma vez, professor, o cara veio me estuprar, ele tá sem faca, sem arma, tá sem nada, mas a força de um homem, geralmente, é muito maior que a força de uma mulher. Então, o cara que deita uma mulher no chão para tentar estuprá-la, né? Tá tentando estuprar a menina e tá lá segurando ela e ela não tem nada, não tem como bater nele, que ela não tem força, o que ela vê perto, ela pode pegar uma pedra, pode pegar um pedaço de pau, se ela tiver uma faca por perto, alguma coisa pontiaguda, pode furar ele. Portanto, que seja um meio necessário e suficientes e ela use com moderação. Tá? Tem que usar com moderação. Lembra disso. Você não pode repelir a agressão, o cara parou de te agredir e você, com raiva, com ódio, você continua a bater no cara, continua a furar o cara, continua a atirar no cara. Bicho, aí você vai responder uma observação aqui, ó. Responde pelo excesso. Vai responder sempre pelo excesso. Se excedeu, vai responder. E além do mais de responder pelo excesso, você dá o direito da pessoa a agir em legítima defesa. Vê que incrível, vê que engraçado. A pessoa vem te roubar, você repele a agressão. O cara parou de te roubar, não vai mais querer te roubar. O cara cai no chão, tu continua a bater no cara. Já está se excedendo na legítima defesa. O cara pode te agredir e não ser punido. Pela agressão, não. Porque você está se excedendo na sua legítima defesa. E ele está agindo com legítima defesa da sua legítima defesa, que é a legítima defesa sucessiva. Legítima defesa de legítima defesa, sucessiva. Tá? Então, se você chega até aqui, não se excede, beleza, legítima defesa. Passou para cá, se excedeu, vai responder pelo excesso. Tá? O excesso ele pode ser tanto doloso, né? Doloso ou culposo. Acrescenta aí. O excesso pode ser tanto doloso como culposo. E você vai responder. Certo?
Próximo elemento, estrito cumprimento do dever legal. Isso aí é aplicado a funcionários públicos, né? Ele está atendendo, está obedecendo a um mandamento legal. Que quando ele foi empossado em cargo público, ou quando ele foi designado para uma função de confiança, um cargo de confiança, ele teve acesso lá ao estatuto que rege a carreira dele. E ele viu lá que ele tem a obrigação legal de agir em tal situação. E se ele vai lá e age, ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. O Código Penal ele não traz a definição do que é estrito cumprimento do dever legal. Ele não traz. Ele só diz que é um elemento que exclui a ilicitude, assim como o exercício regular do direito, que está junto, né? Estão juntos os dois aqui no Código Penal, tá? O exercício regular do direito, pelo contrário, né? Aqui eu coloco o estrito cumprimento, né? Para funcionário público, no serviço público, funcionário público. Aí eu vou botar aqui de parênteses, tá? Lato sensu, tá? Lato sensu. Lato sensu. Por que lato sensu? Porque é tipo todo funcionário público, né? Aqueles que são temporários, aqueles que são contratados, aqueles que são efetivos, tal. Lato sensu, tá? Lato sensu, que no direito administrativo a gente também chama de agente público, né? Que é um gênero maior. Já o exercício regular do direito, isso aqui está previsto para quem? Para os particulares. Particulares. Tá? Os particulares. Quem são esses particulares? Exemplo típico, clássico, exemplo de prova. O lutador do UFC. UFC. Né? Aqueles caras lá da orelha quebrada, né? Inchado de tanto jiu-jitsu, né? Tanto kimono, tanto tatame no chão. Então os caras vão lá, se dispõem a se agredirem, né? Estão se dispondo a se agredirem, mas os dois, teoricamente, estão preparados para aquele evento. E eles não estão ali sem regra alguma, não, imagina. Eles têm uma regra. Embora pareça que é aquele antigamente, né? Vale tudo, né? Que valia tudo. Só não vale falar da mãe, como diz a história, né? Mas, assim, não é que vale tudo. Tem regras, tá? E se ele está dentro da regra, ele está exercendo um direito dele, que a regra prevê. Tá? Agora, a partir do momento que ele se excede da regra, tá lá no UFC, vamos supor que o UFC não vale dedo no olho, né? Não vale dedo no olho. O cara vai lá e, de propósito, coloca o dedo no olho do companheiro lá, do adversário dele. Ele vai responder pela lesão corporal que ele causar, tá? Futebol. No futebol não vale soco, né? Embora a gente veja constantemente aí agressões, mais agressões, futebol não prevê soco. Se o cara vai lá, dá um carrinho no jogador, dá uma cabeçada, sem querer atingir a cabeça do outro jogador, tá dentro da regra, pode alegar o exercício regular do direito. Mas se o jogador tá lá, o adversário dele tá lá, tá de costa, tá desprotegido, e ele vai lá e dá um soco na cara do adversário dele, dá um soco por trás e causa danos a ele, causa lesão corporal, que já teve caso de jogador que sofreu lesão corporal e teve paralisia, teve problemas cerebrais gravíssimos, entendeu? Ele vai responder pela lesão corporal. Ele não vai estar nunca abrangido nem protegido pelo exercício regular de direito, que é uma excludente de ilicitude. Certo? Então, 4 elementos da ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, tá? Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Lembra, dentre esses 4, os 2 principais é esse. Lembra esses requisitos aqui, ó, tá? Estado de necessidade, o perigo é só atual. A legítima defesa, o perigo pode ser atual ou iminente. Com isso, a gente encerra a antijuridicidade e a gente vai ver agora a culpabilidade, certo? Então, vamos lá. Retomando, então, culpabilidade. Né? Chegamos ao nosso último elemento do crime. Né? Estudamos já o fato típico, seus elementos. Estudamos agora a ilicitude e suas excludentes de ilicitude, né? Que ilicitude não se trabalha muito o que é ilicitude, mas sim as suas excludentes. E agora vamos trabalhar nosso último elemento do crime, que é a culpabilidade. Professor, o que é culpabilidade? Né? A culpabilidade ela vai analisar apenas se aquela pessoa que cometeu um crime, ela merece ser punida ou não merece ser punida. Vai ficar isenta de pena. Não é verdade? Então, assim, você cometeu o fato típico, cometeu um fato ilícito, né? Não está com nenhuma excludente de ilicitude, que torne legal a sua conduta.
Então, passadas essas duas fases, fato típico e ilicitude, você vai chegar até a culpabilidade. E a gente vai avaliar aqui se você merece sofrer uma pena ou não. Você vai ficar isento de pena, tá certo? A culpabilidade, ela possui também os seus elementos, assim como o fato típico, assim como a antijuridicidade, a ilicitude, né? E quais são os elementos da culpabilidade? Tá aqui. É a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, não é conhecimento, é consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E existe até um mnemônicozinho, né, que a gente fala, né, para a galera decorar esses elementos, né, que é o famoso IMPOEX, né? Imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Colocou isso aqui na sua prova, você mata a questão. Não tem como errar, você vai lembrar de tudo, tá? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Quais são os critérios que a gente usa, que o Código Penal usa para avaliar a imputabilidade do agente criminoso? Quais são os critérios para avaliar? Ela usa o critério biológico, critério psicológico e o critério biopsicológico. Dentre esses três aqui, a regra adotada pelo Código Penal é o critério biopsicológico, tá? Professor, explica aí cada um desses critérios. Beleza. Critério biológico, para o agente ser punido, sofrer uma pena, uma sanção penal, eu vou só analisar a estrutura biológica dele. Praticamente é saber se o cara é maior ou menor de idade. Tanto é que esse critério biológico puro, só é aplicável aos menores de 18 anos, tá? Nota aí, os menores de 18 anos. Só a eles que é aplicado esse critério biológico da imputabilidade. O critério psicológico, eu só me preocupo com o estado psíquico do agente. Como é que ele estava no momento da conduta? Estava psicologicamente bem? Eu não quero saber se ele é maior ou se é de menor. Tá? Ah, o cara tem 14 anos, mas na hora ele era consciente que ele estava cometendo um crime, então ele vai responder como se fosse um adulto, criminoso. Não é ato fracional, criminoso. O critério adotado pelo nosso Código Penal é o biopsicológico. Ele se preocupa tanto com a estrutura biológica, né? O corpo da pessoa, o desenvolvimento do corporal da pessoa, da consciência, do sistema nervoso da pessoa, e o critério psicológico é o momento na prática da conduta. Como ele se encontrava na prática da conduta? Estava consciente, estava inconsciente, ele sabia que era errado, não sabia, era inteiramente capaz, era parcialmente capaz, tá? Então, biológico só para os menores, para o resto da população maior de idade, biopsicológico é o critério da avaliação da imputabilidade, certo? E aqui, esses outros dois elementos a gente avalia já já. Vamos analisar agora o que são as excludentes da culpabilidade, também chamado de dirimentes. Tá? Lembra que as excludentes da ilicitude eram chamadas de quê? Discriminantes. Tá? E as excludentes da culpabilidade são chamadas de dirimentes. Cuidado para não confundir. Tá? Quais são as excludentes? Primeiro e mais importante de todas, os inimputáveis, né? A gente ouve falar muito, fulano é inimputável, fulano é doidinho, a gente até brinca, né? Nas nossas aulas, que o menor de idade é doidinho, quem não sabe o que faz, é inimputável e tal. Então vamos lá. Os inimputáveis são aquelas pessoas que não vão receber nenhuma pena, ou pode até receber uma pena reduzida e tal, mas são aqueles que geralmente, em regra, são excluídos da pena, não sofrem sanção penal, tá? Não sofre a pena, pode sofrer uma medida administrativa, uma medida de segurança alternativa, tá? Quem são eles? Os inimputáveis, aquelas pessoas que têm uma anomalia psíquica. O que é anomalia psíquica? Não tem o desenvolvimento mental correto, ou tem uma doença mental, ou apenas ele não desenvolveu completamente o seu sistema nervoso central. Tá? Ele não sabe o que faz, tem problema, tem distúrbio mental. Então, pessoas que têm anomalia psíquica, doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto, ele fica isento. Tá lá? Isento. Ficam isentos de pena. Os inimputáveis. Mas sofrem o quê? Uma medida
de segurança. Se não, seria muito bom, né? Todo mundo que comete crime alegar problema mental, que eu fiquei com transtorno mental, que agora eu sou doido, sou inimputável e ir para casa. Vai, meu filho, para casa? Não. Não. Tá? Ele vai sofrer a conhecida o quê? Absolvição imprópria. O que é absolvição imprópria, professor? Quando a pessoa é absolvido de uma pena, mas é condenado a uma medida de segurança. Você não vai para o presídio cumprir a sua pena, mas você vai para um hospital, né? Um hospital de tratamento e custódia lá da justiça, um manicômio judiciário. Você vai receber sua injeçãozinha diária, vai tomar seu comprimidozinho diário. Se você realmente tem problema mental, vai ficar curado. Se você está mentindo, você vai ficar doido. Só isso, tá? Nada mais. Tá? Quem é o outro inimputável que a gente conhece? O menorzinho de 18 anos, né? A menoridade é uma causa que exclui a culpabilidade. E essa presunção, como eu botei aqui, é absoluta. Ou seja, nos outros casos aqui, a gente pode provar que o cara não é inimputável. Tá? A gente tem como provar uma presunção relativa. Ele pode ser submetido a um exame médico e dizer, não, peraí, esse cara aqui não é inimputável não. Esse cara aqui é muito são de consciência, ele pode responder por pena sim. Beleza, beleza. Agora, no caso do menor, tem como você olhar para o cara menor de idade, tá lá o documento dele, menor de idade. Tem como você dizer, não, esse cara é imputável. Pô. Mesmo ele tendo 17 anos, 16 anos, ele é imputável. Não, não tem como. A presunção é absoluta. Você não pode pegar um menino de 16 anos e dizer assim, não, ele vai responder por crime. Não é por ato infracional, não, porque ele já entende o que ele faz. Não. Se é menor de idade, usa apenas o critério biológico. Eu não quero saber o psicológico dele, como ele era no momento da conduta. Se ele sabia que matar alguém é crime. Não quero saber. Para o Código Penal, basta ser menor de idade que não sabe de nada. Não sabe de nada. Professor, fica impune, é um absurdo, professor. Fica impune, não. Não. Aí ele não vai para o presídio se misturar com os homens mais velhos, com os criminosos mais velhos, para ele não sair mais experiente na criminalidade. Ele vai responder pelo ECA. O próprio nome diz, ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é ECA de nojo, não. Mas é Estatuto da Criança e do Adolescente. O bichinho vai responder por eles aqui, ó. No máximo, uma internaçãozinha de 3 anos e tá novo em folha. Não deve mais nada para a justiça. Pode voltar ao mundo aí de boa para cometer novos crimes, tá? Será bem-vindo pela sociedade. O outro caso de inimputabilidade são inimputáveis casos de embriaguez. Embriaguez, né? Muita gente sai por aí dirigindo achando que quando tá bêbado, né? Quando está bêbado, embriagado, dirige melhor do que o Ayrton Senna, né? E não é bem assim. Casos de embriaguez. Professor, qualquer caso de embriaguez a gente fica inimputável? Não, neném. Senão você vai sair por aí tomando um e matando todo mundo. Não, não pode ser assim não. O Brasil está uma bagunça, mas ainda tem lei. Então, assim, critérios da embriaguez. Ela tem que ser completa, você está completamente embriagado. Professor, embriaguez que o senhor fala... É só embriaguez de álcool? Não. Qualquer embriaguez. Mudou o seu estado psíquico, o seu ânimo psíquico é embriaguez. Você pode ficar embriagado tomando um remédio. Você toma um remédio, mistura com outro, não sabia qual é o efeito dele, fica tonto, fica fora de si. Dormindo, não sabe o que está acontecendo com você. Então, não precisa ser só álcool, tá, pessoal? Não é só álcool aqui. Mas tem que ser completa a embriaguez, involuntária. Você não saiu para beber de propósito. Disse, não, vou beber e vou dirigir porque eu sou bom quando eu estou bebo. Né? Quando eu tomo só duas, eu dirijo melhor do que o Ayrton Senna. Beleza? Involuntária, que acontece por caso fortuito ou força maior. Alguém te obrigou a beber. Você foi ao trote da sua faculdade, passou em medicina, fera medicina aí o Enem, né? Você foi aprovado, raspou a sua cabecinha e nego chegou lá e colocou cachaça na sua boca. Você saiu de lá atordoado, você não é acostumado a beber, nunca bebeu na sua vida. Sai de lá totalmente embriagado. Cometeu um crime, atropelou alguém, o que for, você será inimputável, porque você bebeu de forma involuntária. Tá certo? A embriaguez ela tem que ser acidental ou patológica. Patológica, todo mundo sabe, doença. Né? Aquele cara que é alcoólatra, o ébrio habitual, né? Que é chamado ébrio habitual, o cara que tem que beber todo dia.
Se ele não tomar uma lapada de cana todo dia, ele não fez nada no dia dele, não acordou ainda, está dormindo. Entendeu? Então, o cara que é viciado em drogas, viciado em álcool, ele é considerado como um doente mental. Ele vem para cá, para essa situação daqui de cima. Certo? O drogado, o alcoólatra, ele é considerado um doente mental. Professor, a presunção aqui é absoluta, o cara é alcoólatra, então automaticamente é inimputável? Zero. Nada disso. Nada disso. Vai entrar em ação o quê? Critério biopsicológico. Biológico, ele é de maior? É maior. E o psicológico, professor, como é que ele estava na hora? Beleza, ele tem doença de alcoolismo. Mas na hora, ele era inteiramente incapaz ou era parcialmente capaz de entender o que ele estava fazendo? Tá? Se ele era inteiramente incapaz, ele fica isento de pena e sofre uma medida de segurança. Lembra, inimputável não quer dizer que não sofre nada. Não sofre pena de prisão. Sofre uma medida de segurança. Tá? Professor, se ele era semi-imputável, quer dizer o quê? Que ele, na hora da conduta dele, ele era parcialmente capaz de entender o que ele estava fazendo. Não estava completamente em si. Mas ele entendia um pouco o que ele está fazendo. Tá? O juiz tem duas opções, que é o chamado sistema. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. É o sistema, vê lá, sistema vicariante, ó, sistema vicariante. Anota aí, sistema vicariante. Professor, nunca ouvi falar de sistema vicariante. Está ouvindo agora. O que acontece? O juiz, na hora da prolação da sentença, na hora da canetada, de bater o martelo, ele vai decidir. Se o cara é semi-imputável, o juiz decide se ele aplica uma medida de segurança ou se ele aplica uma pena reduzida. Uma prisão com pena reduzida. Fica a critério do juiz. O que o juiz acha melhor para solucionar o problema do rapaz lá? É prender ele com a pena reduzida ou é mandar ele para tratamento psiquiátrico? Tá? Sistema vicariante. Não confunda sistema vicariante com absolvição imprópria. A absolvição imprópria, o cara é absolvido de pena, responde por medida de segurança. O juiz não tem a faculdade de escolher. Provou que é inimputável, medida de segurança. Sistema vicariante, discricionariedade do juiz. Ou eu vou punir ele com pena reduzida, ou eu vou medida de segurança para ele. Beleza? Sistema vicariante. A gente encerra as causas excludentes de imputabilidade. E a gente vai para a excludente da potencial consciência da ilicitude. Tá? Mais um elemento. A potencial consciência da ilicitude quer dizer que você, no momento da conduta, você poderia chegar até a consciência que sua conduta era ilícita. Não é que você tinha a atual consciência, não. É a potencial consciência. Poxa, naquele momento eu não tinha consciência do que eu estava fazendo era errado. Mas será que se eu parasse e pensasse direitinho, falasse com alguém e tal, eu poderia chegar a ter essa consciência que o que eu fiz é errado? Se poderia, é potencial consciência da ilicitude. Aí o que é que exclui a potencial consciência da ilicitude? A única excludente da potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição, que muita gente confunde com erro de tipo. Tá? Erro de proibição. Pessoal, no erro de proibição, você erra o conteúdo da norma. Você não sabe que aquela conduta sua é proibida. O típico caso de quem? Que a gente sempre fala na aula. Holandês. O holandês, o uruguaio, tal, esses países que têm a droga legalizada, né? O consumo da droga é legalizado. A comercialização também, em alguns pontos específicos. Tá? O cara vem de lá, da Europa, do país dele, chega aqui e vai fumar um baseado de maconha. Mas ele não sabe que consumir maconha no Brasil é crime. Embora não haja mais pena de prisão, ainda é crime, né? Que dá outras medidas alternativas, diferente da prisão. Então o cara chega aqui e começa a consumir maconha, direto. A polícia passa e prende ele. Ele vai dizer, mas eu não sei que aqui é proibido consumir maconha, porque no meu país é permitido consumir maconha. Tá? Então é um erro de proibição. Ele não sabe que a conduta dele é proibida. Existem dois tipos de erro de proibição.
o erro de proibição inevitável, ou seja, qualquer pessoa cometeria o mesmo erro, é inevitável. Você ia cometer o erro no lugar dele, é inevitável. E existe o erro evitável, com um cuidadozinho a mais, você chegaria ao conhecimento que aquela conduta sua era proibida. Certo? Então, assim, erro de proibição inevitável, como qualquer pessoa poderia cometer aquele erro, beleza, vou te perdoar, vou excluir o dolo e vou excluir a culpa. Porque qualquer pessoa no seu lugar erraria da mesma forma, certo? No erro de proibição evitável, você com um cuidado a mais, uma pesquisa a mais, uma conversa com alguém, você chegaria àquele conhecimento que a norma pune aquela sua conduta, tá? Se é evitável, você poderia evitar, eu vou excluir o dolo, tudo bem, mas você vai ser punido com a pena reduzida. Você não vai responder pelo crime doloso, com a pena do crime doloso consumado. Você vai responder com a pena reduzida, do doloso, reduzida. Tá? Não é pela culpa, tá? Diferente do erro de tipo. No erro de tipo inevitável é a mesma coisa. Dolo e culpa são excluídos, isento de crime, tá? Aqui no erro de tipo evitável, você responde pela culpa. Exclui o dolo, responde pela culpa. Tá? No erro de proibição evitável, responde pelo crime doloso, diminuído de 1/6 a 1/3 de pena. Beleza? Com o erro de proibição, a gente encerra a potencial consciência da ilicitude, tá? Encerra aqui e a gente vai ver o último elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá. O último elemento, né? Culpabilidade, e vamos para a última excludente da culpabilidade, também conhecida como dirimentes, tá? A última dirimente, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Lembra que tem o in aqui, ó, o in. Porque se é excludente da culpabilidade, é inexigibilidade. Porque o nome do elemento da culpabilidade é exigibilidade, tá? Cuidado para não confundir, que às vezes nas provas ele cai confundindo só o nomezinho. Prova fraca, né? Banca fraca, que quer confundir o aluno só com o nome, tá? Inexigibilidade de conduta diversa. Professor, o que é exigibilidade de conduta diversa? É você exigir que uma pessoa tenha uma conduta diversa daquela que ele tomou. E as excludentes é justamente aquela situação em que eu não posso exigir, naquela situação prática, que alguma pessoa tome um comportamento diferente, diverso do que ele tomou inicialmente. Tá? Então vai ser excluída a pena dele, ele vai ficar isento de pena por inexigibilidade. Não tenho como exigir uma conduta diversa que ele praticou. Tá? Quais são os dois únicos casos que excluem a exigibilidade de conduta diversa? Está aqui. Coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Eu vou colocar aqui, ó, diferente da coação física irresistível, que a gente viu lá, irresistível, que a gente viu lá na conduta. Lembra que a coação física irresistível exclui a conduta, excluindo a conduta, exclui o fato típico e o crime. A coação moral é apenas uma ameaça, tá? É a situação típica do gerente de banco. A quadrilha vai lá na casa do gerente do banco, toma a família dele como refém e pega o gerente e leva até a agência bancária. E ameaça, gerente, se você não abrir o cofre para a gente levar o dinheiro que tem na agência bancária, a gente vai matar toda a sua família. A gente vai sumir com sua família. Então, o gerente do banco não tem como tomar um comportamento diverso que não seja abrir o cofre do banco. Ele é obrigado. Porque se ele não abrir o cofre do banco, um mal maior vai acontecer a ele e à família dele. Não é verdade? Então, coação moral, ele está sendo moralmente coagido. A física, você bota uma arma na mão da pessoa, uma faca na mão da pessoa e obriga ela, pegando na mão dela, a enfiar essa faca em outra pessoa. Coação física, tá? Exclui a conduta. E o segundo elemento que exclui a exigibilidade de conduta diversa é a obediência hierárquica. Mas qualquer obediência hierárquica, não. Isso aqui lembra que obediência hierárquica só cabe no serviço público.
Serviço público, tá? E a ordem emanada pelo seu superior hierárquico, ela é não manifestamente ilegal. Eu sempre confundi esse nome, não manifestamente ilegal. É só você decorar o seguinte: o cara me deu uma ordem e eu pensei que a ordem era boa, era legal, era para eu fazer, era certa, era correta, tá? Tava com a aparência de legalidade. Se a ordem está com a aparência de legalidade, ela é uma ordem não manifestamente, ou seja, não aparentemente ilegal. Então, qual é o resultado disso aqui? Está lá no canto. Se eu cometo uma conduta sob coação moral irresistível, ou se eu cometo uma conduta obedecendo a uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal, só responderá pelo crime o coator. Só o coator, porque o coator, ele é o autor mediato. Mediato, não é verdade? Ele é o autor mediato do crime, tá? Professor, aí eu pergunto, cai na prova, professor, quando o cara recebeu a ordem hierárquica, ele percebeu que a ordem era ilegal. Percebeu que a ordem era ilegal e mesmo assim ele cumpriu. Se ele sabe, né? Se ele sabe da ilegalidade da ordem, né? Se ele sabe da ilegalidade da ordem, responde quem? Respondem os dois. Porque serão o quê? Serão coautores. Coautores. Tá? Serão coautores do crime. Os dois praticaram o crime juntos, tá? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido bem aí um pouco da parte geral, né? Da teoria geral do que é o crime. É uma parte introdutória, mas é fundamental para a gente entender já a parte especial, né? A partir do artigo 121 do que é crime, que são os crimes. Espero ter colaborado com todos vocês e estaremos juntos na caminhada e na vitória. Obrigado por mais uma aula.